Boa noite. O antigo presidente do Conselho Constitucional, Rui Baltazar, descreve Moçambique como um país envolto em corrupção, nepotismo e exclusão social. Esta notícia acompanharmos lá mais adiante do Jornal da Noite. Para já, o presidente de Portugal condena a violência como forma de defender posições políticas e diz que o passado não pode criar complexos de superioridade entre os moçambicanos. Filipe Nyusi disse, por sua vez, que a paz não é feita de cobardia e pediu o fim da violência a Renamo. No banquete oferecido ontem por Filipe Nyusi a Marcelo Rebelo de Sousa, a estabilidade política de Moçambique foi o tema de fundo dos discursos dos dois líderes. O presidente de Portugal condenou a violência como meio de defesa de ideias políticas, disse que não deve haver ressentimentos e vincou que Filipe Nyusi pode deixar uma marca. Portugal condena inequivocamente que numa democracia, na sua como noutras, se recorra à violência como forma de defender posições políticas ou de defender pontos de vista. Não adianta mortificar-nos por erros longínquos, nem sequer desenvolver complexos de superioridade ou de inferioridade com base no passado, se isso nos impedir de sermos donos do nosso destino no presente e no futuro. Caberá a Vossa Excelência e a mim próprio, com o nosso próprio mérito ou demérito por aquilo que fizermos ou não fizermos, pela sabedoria e sensatez ou falta dela, que iremos determinar o que é que a história escreverá ou não sobre nós. Aqui já não será a responsabilidade do povo ou dos outros, será nossa. Marcelo Rebelo de Sousa é apontado como mediador do conflito político-militar que opõe o governo a Renamo. O presidente de Portugal não diz sim nem não, mas lembra que os pequenos gestos fazem a diferença. Esta visita de Estado não é fruto do acaso. O facto de eu ter convidado Vossa Excelência, Sr. Presidente Filipe Jacinto Nyusi, para assistir à minha tomada de posse e com Vossa Excelência ter jantado na véspera de iniciar estas funções, também não é fruto do acaso. Aliás, os pequenos gestos na diplomacia e na relação entre Estados raramente são fruto do acaso, como não são entre pessoas. Eu estou aqui num ato claro de aposta em Moçambique, de confiança neste grande país e no imenso e brilhante futuro que Moçambique e o seu povo merecem e vão efetivamente ter. O presidente moçambicano é pelo diálogo com a Renamo, mas sem armas nem cobardia. A paz efetiva não pode ser construída apenas com simples apelos e convites ao bom senso. A paz verdadeira é um processo complexo que implica muito mais do que o simples calar das armas. A paz não se constrói com a cobardia, mas é preciso, em primeiro lugar, que o exercício da violência e da ameaça termine. A criação de um diálogo construtivo constitui uma das principais prioridades da nossa governação. Apesar da ainda insuficiente resposta por parte da Renamo, o diálogo continua a ser o caminho por nós privilegiado para a construção de consensos e reestabelecimento de uma paz verdadeira. Além do conflito político-militar, as dificuldades econômicas, a suspensão do apoio dos parceiros da cooperação e a seca preencheram os discursos de Filipe Nyusi e Marcelo Rebelo de Sousa. Renamo diz que o presidente de Portugal está bem informado sobre a situação de Moçambique e pode influenciar as partes a encontrar uma solução definitiva. Já Marcelo Rebelo de Sousa diz que a prioridade é encontrar aquilo que une as partes. O encontro entre o presidente português e o grupo parlamentar da Renamo decorreu na tarde desta quinta-feira na residência do embaixador português em Maputo. Do lado de fora, um grupo de jornalistas aguardava pela saída da delegação da Renamo, liderada pela chefe da bancada. Passados cerca de 30 minutos, o portão abriu-se, mas Ivone Soares não se abriu totalmente para a imprensa.
A conversa que tivemos foi uma conversa privada. Aquilo que nós discutimos em termos de detalhes, naturalmente que eu não posso partilhar, a menos que o Presidente decida partilhar com a imprensa. O que eu posso dizer é que nós queremos e apelamos a todos os amigos de Moçambique, a todos os amigos do povo moçambicano, para não se acanharem neste momento em que estamos com problemas de toda a ordem, desde problemas políticos, problemas sociais, problemas econômicos. Eles estão muito bem informados sobre o que está a acontecer em Moçambique. E eu penso que, estando muito bem informados, estão em condições também de influenciar as partes para que haja uma solução mediada internacionalmente, como é a nossa pretensão, o mais rápido possível. Falando depois de inaugurar uma exposição fotográfica no Centro Cultural Português, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que ouviu a análise da Renamo sobre a situação política e financeira do país e recebeu uma carta de Afonso Dhlakama. O presidente português ainda não leu a mensagem do líder da Renamo, mas deixou ficar aquilo que é prioritário neste momento. Começar por encontrar aquilo que une. E o que é que eu acho que une? Mas ainda é cedo para ter uma posição definitiva, falta-me ouvir ainda 2 grupos parlamentares. Mas do que eu ouvi já, da perspectiva das autoridades em funções e do grupo parlamentar da Renamo, eu acho que une, primeiro, a ideia de que a paz é uma prioridade para o futuro de Moçambique. Segundo, que essa paz tem a ver com a situação económica e financeira e social. E, portanto, são 2 preocupações que, aliás, já ontem o Presidente Nyusi tinha expresso e em que há convergência de pontos de vista. Terceiro, que há uma premência, uma urgência em olhar para essas questões, porque o tempo não para em termos internacionais, nem económica, nem financeiramente, nem politicamente. Esta sexta-feira, o presidente português vai reunir com a Frelimo e o MDM, 2 partidos com assento na Assembleia da República. O presidente português Marcelo Rebelo de Sousa visitou hoje a Assembleia da República e disse na ocasião que o Parlamento deve ser palco de reafirmação da democracia e da paz. O terceiro dia de visita de Estado do presidente português a Moçambique iniciou com a ida ao Parlamento moçambicano, com uma recepção com direito à guarda de honra. Marcelo Rebelo de Sousa reuniu-se a seguir com a direção do Parlamento, representada pela Presidente, chefe das bancadas parlamentares e outros quadros. No final do encontro, houve espaço para ofertas e assinatura do livro de honra. Dirigindo-se à imprensa, o chefe de Estado português deixou ficar aquilo que considera que deve ser o papel da Assembleia da República no momento que o país atravessa. A democracia constrói-se todos os dias. Não é uma construção fácil, mas é uma construção necessária, porque a pior das democracias é sempre melhor do que a melhor das ditaduras. E todos os dias se deve lutar para não haver a tentação de regressar à violência, à guerra, à divisão, à ditadura. E esse percurso que nós conhecemos em Portugal como a jovem democracia é um percurso que sabemos que é complexo e é difícil. Para além de todos os sobressaltos, há uma ideia clara que é afirmar a paz, que é garantir a unidade do Estado, que é respeitar o pluralismo político, que é afirmar os direitos humanos, que é garantir o rigor financeiro, que é olhar para os objetivos sociais, que também em Portugal são fundamentais. A presidente do Parlamento moçambicano disse que a Casa Magna está atenta aos fenómenos que acontecem no país e que tem estado a dar o seu contributo para a solução dos problemas que o país enfrenta. Continuidade, tange a paz, tange a nossa economia, mas temos certeza que tange a paz, o diálogo continuará a ser o vínculo fundamental, porque não faz sentido que haja mortes, que haja sofrimento, que haja destruição de bens que nós queremos deixar-nos, os mais velhos, para os nossos filhos, construir um futuro ainda mais risonho do que nós estamos a sonhar. Pensamos que em relação às descontinuidades financeiras provocadas por vários fatores, também acreditando na fé e na maneira de ser e de estar dos moçambicanos, de facto nós conseguiremos removê-los.
No período de tarde, o presidente português almoçou com alguns acadêmicos moçambicanos, durante o qual não houve declarações à imprensa, nem foi revelado o conteúdo da conversa que mantiveram. E Marcelo Rebelo de Sousa promete analisar a hipótese de oferecer mais bolsas de estudo para estudantes moçambicanos em Portugal. Ainda esta quinta-feira, o presidente de Portugal visitou as escolas portuguesa de Moçambique e secundária Estrela Vermelha em Maputo. Enquanto visitava a Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa já era esperado pelos alunos da Escola Portuguesa de Moçambique. Chegou descontraído, abraçou os membros da direção, alunos, e mostrou que, apesar da distância entre os dois países, arrisca alguns passos de marabenta. A começar a visita, foram entoados os hinos de Moçambique e de Portugal e logo Marcelo demonstrou não conter o gosto por fotografias. Na biblioteca, encarnou o professor Marcelo, orientando uma sessão de estudos. Numa alma doce e cógnita de alegria, os trabalhos tão longos. E ainda prometeu uma bolsa de estudos a uma das melhores alunas da instituição. O presidente de Portugal agitou literalmente a escola portuguesa. Ouviu os alunos tocar, cantar, demonstrou a sua paixão pelas selfies e, no fim, não escondeu o gosto pela manhã que teve. Que eu encontro, quer nos equipamentos, quer nas técnicas de ensino, quer na preparação das professoras e professores, quer na qualidade das alunas e dos alunos, um salto tão grande nestes últimos 15, 20 anos, que é de esperar, de facto, muito, como eu lhes disse, eles vão ser do que há de melhor, quer em Moçambique, quer em Portugal. Já no princípio da tarde, escalou a escola secundária Estrela Vermelha, onde juntou parte dos alunos dentro de uma sala para responder às suas principais dúvidas. Uma das questões foi sobre bolsa de estudos. Eu queria perguntar para Sua Excelência se é que pode haver uma possibilidade dos melhores alunos da Escola Estrela Vermelha poderem estudar em Portugal. E Marcelo respondeu da seguinte forma. Eu fiquei com a ideia, não me esqueço da ideia, pode ser que aconteça. Eu não prometo, que os políticos prometem tudo, já sabem, não é? Os políticos prometem tudo. Eu não prometo isso, mas vou pensar o que é possível. Ainda na Estrela Vermelha, Marcelo Rebelo de Sousa ofereceu livros à biblioteca da escola e saudou a hospitalidade dos moçambicanos. Muito bem, momento de olharmos a notícia de destaque deste jornal. O antigo presidente do Conselho Constitucional, Rui Baltazar, diz que a situação económica que o país vive resulta de uma prematura e perigosa euforia na exploração de recursos naturais. O jurista descreve ainda Moçambique como um país envolto em corrupção, nepotismo e exclusão social. Rui Baltazar foi convidado especial para a cerimónia de tomada de posse do novo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, Flávio Minete. Na qualidade do orador, o antigo presidente do Conselho Constitucional disse que houve uma prematura euforia que conduziu o país à atual crise económica. Promoveu-se uma prematura e perigosa euforia propícia a esbanjamentos e megalomanias fundadas em eldorados energéticos anunciados, com todas as nefastas consequências a que agora temos que assistir. Assiste-se a uma grave indisciplina cívica e social, não só tolerada, como por vezes até estimulada pelos maus exemplos que a inspiram e que contém uma enorme carga de instabilidade. Rui Baltazar diz ainda que está a ser construída uma sociedade gananciosa. Alastrou e aprofundou-se a corrupção, o uso indevido do património do Estado, o nepotismo, o assalto aos bens públicos que deviam ser explorados em benefício do povo. O antigo ministro das Finanças fala com mágoa de um país de exclusão social e intolerância política. Inoperacionalidade ou inexistência de mecanismos eficazes de diálogo, de inclusão, de superação das clivagens ideológicas, económicas, sociais ou políticas, com a perda do sentido do interesse nacional e da busca de consensos,
As tentativas de os alcançar, como foi o caso da Agenda 2025, acabaram em estantes ou gavetas sem serem devidamente valorizadas. O antigo presidente do Conselho Constitucional falou ainda do recrudescimento do crime no país, sem que as capacidades de resposta evoluíssem ao mesmo ritmo. O ministro da Economia e Finanças anunciou ontem medidas de austeridade para cobrir o déficit aberto com o congelamento do apoio dos doadores. Adriano Malian diz que o que aconteceu com a dívida não pode voltar a acontecer. Apertar o cinto é a palavra de ordem. Com os 467 milhões de dólares dos doadores congelados, a saída é cortar na despesa pública. Neste momento, tudo tem que acontecer dentro do orçamento que nós damos. Vamos viajar menos, vamos gastar menos em combustíveis, vamos gastar menos se calhar em outras coisas que podem ser dispensáveis sem prejudicar o funcionamento normal das atividades. Já dissemos que não vamos contratar mais funcionários, vamos racionalizar os funcionários que nós temos. Todos esses ganhos vão ser quantificados e em devido tempo nós vamos ter a oportunidade de explicar. O ministro da Economia e Finanças diz que foram cometidas falhas e que é preciso reconquistar a confiança. Nós temos que trabalhar e continuamos a trabalhar para mostrar que o que aconteceu não pode voltar a acontecer. E nós temos que mostrar para os atos que nós estamos a trabalhar nessa direção. E é isso que nós estamos a fazer. Por exemplo, todos conhecemos que há uma fragilidade muito grande na gestão das empresas públicas. Nós agora estamos a rever a lei das empresas públicas e brevemente nós vamos pôr para o seminário, que é para toda a gente participar e dar-nos os seus contributos. Malian diz que Ematum, Proíndicos e MAN devem pagar as dívidas e avisa que se isso não acontecer, o Estado irá até as últimas consequências. Nós acreditamos que a solução é nas empresas. Se não conseguir fazer o negócio, podemos vender o património, aquele que é possível vender, para recuperar. Pode não ser, mas todas as possibilidades estão abertas. Neste momento, uma equipa técnica do Fundo Monetário Internacional trabalha em Maputo para tentar fechar as contas. Só depois desse trabalho será anunciada a posição dos principais doadores do país. Seguimos com outras notícias. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz que a denúncia da existência de corpos espalhados em Sofala e Manica é um grave golpe à dignidade humana. A Comissão recomenda que os corpos sejam recolhidos e identificados de modo que haja um funeral digno. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos chamou a imprensa nesta quinta-feira para manifestar o seu posicionamento em relação às denúncias de existência de valas comuns, com mais de 100 corpos nas províncias de Sofala e Manica. Todas as denúncias representam graves violações de direitos humanos, concretamente o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos alerta para que a discussão sobre o assunto não se limite ao número de corpos descobertos. A Comissão considera ainda grave e preocupante a existência de vários corpos espalhados na mata, invisíveis na via pública, sobre os quais não existe esclarecimento sobre os contornos da morte. Identificar os corpos para que possam merecer funerais dignos e criar condições para que as organizações da sociedade civil, nacionais e internacionais, possam fazer uma investigação apurada do caso, são algumas das recomendações da Comissão. Estamos a falar de pessoas humanas, quer seja 1 ou 100 corpos. A situação continua grave. A Comissão encoraja o Governo a criar condições necessárias para que seja realizada uma investigação séria, independente e transparente nos locais mencionados, quer seja por entidades da sociedade civil, religiosas ou entidades de direitos humanos. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos está em articulação com o Governo, sociedade civil, jornalistas e chefes dos postos administrativos, de modo a obter mais informações.
Renamo diz que os corpos encontrados em Manica podem ser dos seus membros desaparecidos em Sofala. António Mchanga diz ainda que as autoridades de Sofala foram infelizes ao dizer que não tinham responsabilidade sobre os corpos. Quero, em nome do meu partido, o Partido Renamo, condenar a forma e a brutalidade como as pessoas estão a ser assassinadas na República de Moçambique, incluindo na região de Gorongosa, e condenar as afirmações do administrador de Gorongosa, que tentou dividir o país, afirmar que não podia entrar no território de Manica, tentou insinuar que não tinha responsabilidade sobre aqueles corpos, mas tendo em conta o local onde muita gente está a desaparecer, aqueles corpos são na sua maioria de Sofala. Aqueles corpos são na sua maioria da vila de Gorongosa, porque é onde os membros dos partidos da oposição estão a desaparecer. Na sua maioria são membros da Renamo. Nós temos uma lista enorme de muitos membros da Renamo que desapareceram em Gorongosa, em Yamatanda, e alguns raptados em Dondo, incluindo na própria cidade da Bé. O inquérito feito pela Procuradoria em volta da expulsão da cidadã Eva Moreno conclui que houve prisão ilegal e que deve ser instaurado um processo-crime contra o agente da polícia envolvido no caso. Eva Moreno foi expulsa do país a 30 de março de 2016, mediante o despacho do Ministro do Interior, após participar de uma manifestação ilegal. A Procuradoria diz ter havido ilegalidade na forma como o processo foi conduzido. Além do agente da polícia, a Procuradoria quer responsabilizar funcionários do Serviço Nacional de Migração pela prática do crime de prisão ilegal e uso de força pública. Os Emirados Árabes Unidos pretendem investir em Moçambique nas áreas de agronegócios, transporte e logística. Para tal, uma delegação chefiada pelo presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Dubai foi recebida esta quinta-feira pelo primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário no seu gabinete. Trata-se de Majid Said, presidente da Câmara de Comércio e Indústria de Dubai, Merza Al-Rama, embaixador dos Emirados Árabes em Moçambique, entre outros. Durante algumas horas no gabinete do primeiro-ministro passaram em revista o estágio das relações comerciais entre os dois países. Moçambique é um dos países que selecionamos em África para investir, principalmente nas áreas de agronegócios, transporte e logística. O primeiro-ministro de Moçambique apoiou a nossa iniciativa e nós esperamos que mais companhias investam em Moçambique. We hope that more company and investment come from Dubai to Mozambique. Os Emirados Árabes Unidos não têm dúvidas que Moçambique é um país privilegiado para investir. I think the environment is very promising. You have very stable. Eu penso que o ambiente de negócios em Moçambique é estável. O país tem muitos recursos, agora temos que trabalhar juntos para fazer as coisas acontecerem. Os Emirados Árabes Unidos vão inaugurar a Câmara de Comércio em Moçambique, depois da Gana e Etiópia, no continente africano. Muito bem, vamos agora observar o nosso primeiro intervalo e voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. Deve formar um empresário, um empreendedor em um dia.
para outro sítio. Nosso autocarro até aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Fomenta a cultura e os talentos dos que cá nasceram e viveram. Em Moçambique e na Europa, ouvir histórias dos moradores e descobrir. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Tevis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio. Nosso autocarro até aos 2 anos está arrebentado. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraco, qualquer coisa. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. Vamos continuar a olhar as notícias. O Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar apelou à população camponesa da localidade de Maquival, em Quelimane, para massificarem a produção de comida, com destaque para hortícolas, para contrapor a estiagem. Numa altura em que o país debate com problemas políticos e econômicos, o Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar instou o grupo de camponeses no distrito de Quelimane para focar em suas ações na produção de comida. Com a barriga cheia, é meio caminho andado para a paz.
Não é que aqueles que fazem violência é porque não têm a barriga cheia. É um problema da cabeça deles. Porque guerra não alimenta ninguém. Guerra mata fome. Guerra mata sede. Não. Guerra dá saúde. Portanto, é mau. As pessoas que usam violência são pessoas más, que não pensam se calhar neles próprios. É por isso que usam a violência para matar, para ferir pessoas, para parar com o nosso desenvolvimento. Mas vocês não, serão que violência não faz parte do vosso dia a dia. Na ocasião, José Pacheco entregou 30 enxadas de cabo longo a produtores de hortícolas. Vai nos ajudar sobremaneira, porque com cabo curto a atividade não é assim com grande rigor, não é? E não só, também prejudicava a saúde. Depois do trabalho, você voltava a casa já muito cansado, depois com a coluna a doer e até capaz de não voltar no dia seguinte por causa da inclinação. Era enxada de cabo curto, assim. E agora? Temos esse comprido para que a coluna não estar a doer. Sim. Vai ajudar? Sim, vai ajudar. Vai ajudar. E como é que era fazer estas hortícolas machambas com enxada de cabo curto? Era assim mesmo como já tínhamos habituado. Tivemos a fazer assim mesmo, porque não tínhamos, né? Sim. Pacheco está na Zambésia para orientar a reunião do Comitê de Coordenação Nacional do Projeto de Irrigação Sustentável, que tem lugar sexta-feira em Climane. Devido ao recrudescimento da criminalidade em Nampula, magistrados do Ministério Público estão a ser capacitados em matérias ligadas a branqueamento de capitais e crimes de corrupção. Os casos de corrupção e roubo de bens públicos têm estado a subir em Nampula. Maria Ferrão, diretora do Gabinete Provincial de Combate à Corrupção nesta província, que mostrou-se preocupada com o fenómeno, disse esperar que com a capacitação que decorre, os magistrados venham elevar a sua capacidade de percepção e tipificação destes crimes. Temos observado diversos casos que não são só crimes de corrupção, também temos crimes de peculato, que tem a ver muito mesmo com as questões dos servidores públicos, que em algum momento retiram os bens do Estado. Esse fenômeno está em qualquer setor e em qualquer lugar. E nós temos muitos casos, temos a corrupção ativa e passiva. Então, há casos mesmo de detenções de flagrante delito, não só para os funcionários e agentes do Estado, mesmo com alguns motoristas. Esperamos desenvolver mais o nosso nível de percepção desses crimes. Margarida de Lima, Procuradora da República em Portugal, que orienta a capacitação, aponta a falta de profundo conhecimento da legislação como sendo um dos grandes problemas dos países em vias de desenvolvimento, como Moçambique. A legislação está quase toda ela com uma boa base. Muitas vezes o problema é o conhecimento dela e por isso são estas formações, para permitir que os magistrados tomem conhecimento, conheçam a fundo a legislação que têm para a poderem aplicar. E esse é o grande desafio dos países em via de desenvolvimento, designadamente dos países da África. A percepção da corrupção por parte da sociedade civil, por exemplo, é uma forma de pressão contra o poder político, por exemplo, e contra quem comete crimes. A corrupção dá cabo das sociedades. A corrupção, o dinheiro que pode ser bem gasto passa a ser mal gasto. Cuidar da saúde e dos mais fracos é canalizado para outras coisas que dão dinheiro e lucros a quem os quer ter. A formação é organizada pela UNODC, Escritórios das Nações Unidas contra a Droga e o Crime e o Gabinete Central de Combate à Corrupção de Moçambique. Monte Real, na cidade do Canadá, em representação da América do Norte, é o município que vai substituir a Matola na presidência do Observatório Internacional da Democracia Participativa. Monte Real foi a única autarquia que entrou na corrida em substituição da Matola e do seu edil Calixto Coça.
A votação foi por aclamação e a cidade que representa Canadá, único da América do Norte, angariou os 65 votos dos presentes na tenda. Não houve contestação nem abstenções. Bom, primeiro dizer que foi uma aprendizagem. Foi uma aprendizagem. Nós tivemos a oportunidade de conhecer diversas realidades, especialmente no que tange à participação cidadã, realidades do mundo. Tivemos a oportunidade de dialogar com muitos municípios deste mundo que têm ferramentas de governação participativa bastante interessantes e valiosas, que em algum momento até se assemelham àquilo que é a prática dos nossos municípios aqui no nosso país e também aquilo que a Matola tem estado a fazer no processo de governação participativa. Seguiu-se então a apresentação do plano de atividades para 2016 e 2017, onde constam as principais linhas de governação para os próximos 12 meses. Montreal espera mostrar os modelos de partilha de gestão municipal e democracia. Nos tornamos numa autarquia já há algum tempo, esperamos injetar experiência da governação local. Matola assumiu o cargo de presidência do Observatório Internacional de Democracia Participativa em 2015, em substituição de Barcelona, na Espanha. A 16ª edição do Observatório Internacional de Democracia Participativa decorre em 3 dias e vai até esta sexta-feira, onde um dos momentos mais esperados é a entrega de posse ao representante de Montreal por Calixto Cossa. Os combatentes de luta de libertação nacional discutem a partir de amanhã a crise política e a recessão económica. A reunião será aberta pelo presidente da Frelimo, Filipe Nyusi. Segundo o secretário-geral da Associação dos Combatentes, o encontro começa esta sexta-feira e termina no sábado. Na agenda, os combatentes levam os principais temas da atualidade nacional. A grande mensagem, pensamos, será de exortar o governo e as forças hostis a este governo para que sentem à mesa e encontremos uma saída, porque não encontramos outra alternativa senão a mesa de negociações. O que nós queremos pedir é que a outra parte, estou a falar aqui da Renamo, para que aceite esse convite do governo, não só do governo, como da sociedade civil, como também das populações que sofrem, as populações que não conseguem ter suas embaixadas. Outra situação é a questão da situação econômica em que nós vivemos. Penso que também os combatentes quererão saber do órgão máximo do nosso partido e, como dizia no princípio, do camarada presidente e das estruturas do governo desse país, como que enfrenta a situação econômica do nosso país. O secretário-geral da CLIN disse ainda que os moçambicanos não precisam de mediadores externos para resolver os seus conflitos. O povo moçambicano é tão inteligente e competente para resolver os seus problemas. Nós não precisamos aqui de forasteiros. Aliás, tivemos a situação do Acordo de Roma e não deu certo. Tivemos aqui a Emuxim. Portanto, os militares que vinham aqui para desarmar a Renamo. Não foi longe. Então, mais uma vez, eu penso que os indivíduos da Renamo, os nossos irmãos da Renamo, devem aceitar que entre nós podemos resolver essas questões. Durante 2 dias também será feito o ponto de situação do Fundo da Paz, que tem em vista reintegrar e empoderar os combatentes. A Mostec é uma plataforma que incentiva os fazedores de projetos tecnológicos e todos aqueles que procuram ferramentas certas para melhorar os seus negócios. Para o presidente do Conselho de Administração da MCNet, Rogério Samguto, esta é a tendência que a maior feira de tecnologias do país tem demonstrado ao longo dos anos. A MCNet é parceira da Mostec desde a 2ª edição e faz uma avaliação positiva da feira, que cada edição tem registrado uma melhoria qualitativa e quantitativa de participantes, oradores, expositores e outros interessados.
O presidente do Conselho de Administração da MCNet, Rogério Samugudo, afirma que todos encontrarão na Mostec parceiros conhecedores das tecnologias, dispostos a mostrar os grandes avanços que o país registrou e discutir novas ideias. Olhamos de uma forma bastante positiva, construtiva. Foi a razão pela qual nós decidimos apostar, porque temos aqui a oportunidade de não só de uma forma contínua nós partilharmos aquilo que são os desenvolvimentos dentro da nossa plataforma, do ponto de vista tecnológico, assim como também a absorver ao longo do mercado quais são as tendências tecnológicas. Samugudo ressalta também a importância das tecnologias de informação e comunicação no nosso país, destacando o seu valor em diversas áreas. O nosso país é um país muito empresarial, social, econômico e por aí fora. Portanto, em cada cadeia, nós precisamos de tempo a resolver esta questão usando a própria tecnologia. O que significa que o aspecto tecnológico é transversal. Ele pode ajudar em quase todas as cadeias. Para esta terceira edição, a Mostec contará com a presença de painelistas internacionais que irão enriquecer ainda mais os temas debatidos e a interação com a plateia. Toda a atualidade internacional a acompanhar na última parte do Jornal da Noite. Para já vamos observar mais um breve intervalo, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país prevê-se uma máxima de 29 graus para Maputo e uma temperatura mínima de 18 graus. 28 graus de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 17 graus. Prevê-se também para Inhambane uma máxima de 28 graus e uma temperatura mínima de 18 graus. Caminhamos para o centro do país. Para esta sexta-feira está previsto uma máxima de 27 graus para Beira e uma temperatura mínima de 20 graus. 24 graus de máxima para Chimoio e uma temperatura mínima de 14 graus. Para Tete, prevê-se uma máxima de 31 graus e uma temperatura mínima de 20 graus. 28 graus de máxima para Climane e uma temperatura mínima de 19 graus. E para o norte do país, prevê-se para as próximas 24 horas uma temperatura máxima de 27 graus para Nampula e uma mínima de 19 graus. 30 graus de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 19 graus. E para Lixinga está prevista uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 12 graus. Esta é a nossa Gorongosa. Apoie o projeto do Parque Nacional da Gorongosa. Eles representam o povo. Renamo deve de uma forma desarmar-se. O grande terrorista é a Frelimo. Uma paz que não era, digamos assim, genuína e não tinha uma base sólida. Eles são a nossa voz. Discutem e decidem o nosso futuro. A Frelimo própria não teve coragem
nem força suficiente para posicionar-se a favor do provedor. Por que quando a Frelimo reúne, a FINAM vai lá expulsar as pessoas, ameaçar as pessoas? Eu acho que aquilo é mais uma manobra dilatória da Renamo, é uma maneira mais de confundir a opinião pública. E nós queremos saber o que se disse e o que ficou por dizer no Parlamento. Veja no Bancadas Parlamentares. Um debate a acompanhar todas as sextas-feiras pelas 18 horas. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos enfrentar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um país sem cultura é um país sem identidade. Bem-vindos à última parte do Jornal da Noite. Vamos agora olhar a atualidade internacional. 16 pessoas foram assassinadas terça-feira na República Democrática de Congo com katanas e machados. Os ataques em causa aconteceram na província de Kivu, segundo revelou o responsável das Nações Unidas em Congo. Os ataques brutais aconteceram numa aldeia durante a noite, enquanto as vítimas dormiam em casas diferentes. Trata-se de uma aldeia localizada na província nortenha de Kivu, uma região cuja instabilidade é crônica há 2 décadas, devido à ação de grupos locais armados e outros que cometem violência por motivos étnicos ou por conflitos sobre a posse de terras e da riqueza mineral local. Durante a noite, o inimigo conseguiu passar o exército que patrulha a zona e matou moradores nas suas próprias casas, degolando-os. Disse o responsável da ONU à agência France Press. Apesar de ainda não terem a certeza, as autoridades congolesas suspeitam que os ataques foram protagonizados por rebeldes do Uganda, das forças democráticas aliadas. Aliás, os rebeldes em causa são acusados de ataques sangrentos a civis em Beni, na região vizinha de Ituri, que já causaram mais de 500 mortos desde 2014, segundo revelou o general Jean Baulat, comandante da missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo. Os restos mortais do cantor mais popular de Congo, Papa Wemba, foram enterrar esta quarta-feira naquele país. A cerimónia foi marcada por muita emoção
e reprodução das músicas do cantor. Centenas de pessoas acorreram em massa para dar o último adeus a Papa Wemba, o cantor mais famoso de Congo e apelidado Rei da Rumba, um estilo de música congolesa. O funeral, antecedido por uma missa com o corpo presente na principal catedral da capital daquele país, denominada Notre Dame, mobilizou, além de congoleses, pessoas provenientes de vários países. Sua voz angelical agora retorna para o lugar de onde ele veio, disse o cardeal Monseno, que dirigiu a cerimônia. O corpo do cantor permaneceu durante 3 dias em câmara ardente para permitir aos milhares de congoleses renderem as últimas homenagens. Papa Wemba morreu no passado dia 24, com 66 anos, depois de desmaiar em plena atuação na Costa do Marfim durante um festival musical. O cantor era considerado um dos músicos mais influentes da África e foi pioneiro da música rumba, que se espalhou pelo continente e pelo mundo. Em uma carreira que se estendeu por mais de 4 décadas, ele colaborou com estrelas como Peter Gabriel e Steve Wonder. Muito bem, assim colocamos ponto final ao Jornal da Noite, mas com promessas de voltarmos amanhã, pontualmente às 19h50.